Você já sentiu aquele aperto no peito que parece não explicar? Como se o ar fosse pesado, o tempo curto e o futuro uma ameaça que não dá para enxergar? A ansiedade é assim, um veneno invisível que se infiltra nos pensamentos, nos dias, na alma e nos faz sentir que estamos sempre correndo, mesmo estando parados. Você já parou para pensar por que, num mundo tão cheio de possibilidades, nos sentimos tão presos, tão sobrecarregados, tão insuficientes? Hoje vamos mergulhar fundo nisso. Não para explicar a ansiedade como um manual, mas para entender o que ela faz com a gente, com nosso coração, com nossa mente. Vamos conversar como se eu estivesse aí, do seu lado, tentando desvendar esse peso que, talvez, você carregue agora mesmo. E, prometo, ao final dessa jornada, você vai enxergar caminhos, não para apagar a ansiedade, mas para enfrentá-la, como quem enfrenta um dragão, sabendo que ele não é invencível. Imagina um homem chamado Pedro. Ele acorda todo dia às 6 da manhã, o celular já vibrando com notificações. O chefe cobrando um relatório, a família pedindo atenção, as contas acumulando na mesa da cozinha. Ele toma um café rápido, sente o coração disparar antes mesmo de sair de casa. No trânsito, cada buzina parece um grito, cada semáforo vermelho um atraso fatal. Pedro não está doente, não está fugindo de um predador, mas seu corpo age como se estivesse. Por quê? Porque a ansiedade não é só um sentimento, ela é um estado de guerra interno, onde o inimigo não tem rosto. Carl Jung, o grande psicólogo suíço, diria que Pedro está preso numa luta com sua própria sombra, aquela parte de nós que carrega medos, inseguranças e tudo o que tentamos esconder. E a sombra, quando ignorada, cresce. Ela sussurra: você não é bom o suficiente, você vai falhar, você não tem controle. Agora, para um segundo e pensa: quantas vezes você já sentiu isso? Quantas vezes você já olhou para o futuro e viu não possibilidades, mas um abismo? A ansiedade nos faz viver como se estivéssemos sempre à beira de um precipício, com um vento forte soprando nas costas. E o pior, esse vento não é real. Ele é criado pela nossa mente, pelos nossos medos, pelas expectativas que o mundo joga em cima de nós. Friedrich Nietzsche, o filósofo que desafiava convenções, diria que esse sofrimento vem de vivermos fora de nós mesmos, buscando validação no que os outros esperam, em vez de abraçar quem realmente somos. Ele dizia: torne-se quem você é. Parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque para se tornar quem você é, você precisa enfrentar o que te assusta. E a ansiedade é, muitas vezes, o medo do próprio medo. Vamos voltar a Pedro. Ele não é tão diferente de você ou de mim. No fundo, ele quer paz, quer sentir que sua vida tem sentido, que ele não está apenas correndo numa esteira que nunca para. Mas o mundo atual não ajuda. Vivemos numa era de excesso de informação, de opções, de pressão. As redes sociais mostram vidas perfeitas, corpos perfeitos, carreiras perfeitas. E a gente? A gente se compara, se cobra, se diminui. Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, diria que essa é a armadilha da vontade humana. Nunca estamos satisfeitos. Queremos mais, queremos melhor, e enquanto isso, a ansiedade cresce, porque o que buscamos está sempre um passo à frente, fora do alcance. Mas e se a ansiedade não for só um inimigo? E se ela for também um sinal, um convite? Jung acreditava que nossos maiores sofrimentos são, muitas vezes, portas para o autoconhecimento. A ansiedade de Pedro, por exemplo, pode ser um grito da alma dele, pedindo para ele parar, olhar para dentro, questionar: o que eu realmente quero? O que me faz feliz? Porque, no fundo, a ansiedade não surge do nada. Ela é a resposta do nosso corpo e da nossa mente a uma vida que muitas vezes não está alinhada com quem somos. É como se fosse um alarme, daqueles que tocam alto no meio da noite, te acordando de um sono profundo. E sim, é incômodo.
Mas às vezes é exatamente esse incômodo que nos empurra para mudar. Pensa numa mulher chamada Ana. Ela tem 30 anos, um emprego estável, amigos, uma vida que do lado de fora parece perfeita. Mas à noite, quando deita, ela sente um vazio, uma inquietação. E se eu estiver no caminho errado? E se minha vida for só isso? Ana não está sozinha. Esse vazio existencial é o que Dostoiévski, o escritor russo que mergulhava nas profundezas da alma, chamaria de um confronto com o absurdo da existência. Ele dizia que o ser humano só encontra sentido quando enfrenta suas próprias contradições, seus medos, sua fragilidade. Ana, como muitos de nós, está ansiosa porque teme que sua vida não tenha um propósito maior. E essa busca por sentido, por mais dolorosa que seja, é também o que nos torna humanos. Então, como lidar com isso? Como transformar esse veneno invisível em algo que não nos paralise, mas nos mova? Spinoza, o filósofo da razão e da emoção, nos dá uma pista. Ele dizia que a liberdade vem quando entendemos nossas emoções, quando paramos de ser escravos delas. A ansiedade para Spinoza não é algo a ser eliminado, mas compreendido. Quando você sente aquele aperto no peito, aquela urgência de que algo precisa ser feito, pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me dizer? Talvez seja medo de falhar, talvez seja a pressão de agradar os outros, talvez seja a falta de conexão com você mesmo. Vamos fazer um exercício juntos agora. Feche os olhos por um segundo, se você estiver num lugar seguro, claro. Respira fundo. Sente o ar entrando, saindo. Agora, pensa na última vez que você sentiu ansiedade. O que estava acontecendo? O que você estava pensando? Será que era uma situação real ou era a sua mente criando um monstro maior do que ele realmente é? Maquiavel, o pensador político que entendia a natureza humana como poucos, diria que o primeiro passo para vencer qualquer batalha é conhecer o terreno. E o terreno da ansiedade é a sua mente. Quando você começa a observar seus pensamentos, a questionar essas vozes internas que dizem você não pode, você não é suficiente, você começa a tomar o controle. Mas não é só isso. A ansiedade também é alimentada pelo mundo lá fora. Vivemos numa sociedade que glorifica a pressa, a produtividade, o sucesso a qualquer custo. Nietzsche nos alertava sobre isso. Ele chamava isso de niilismo, a perda de valores profundos substituídos por uma busca vazia por status, dinheiro, likes. E o que acontece? Nos perdemos, nos desconectamos do que realmente importa. Quantas vezes você já sentiu que está vivendo no piloto automático, que os dias passam e você não sabe para onde está indo? Essa é a ansiedade falando. Ela é o sintoma de uma vida que muitas vezes não é sua. Então, como encontrar um caminho? Como transformar esse veneno em algo que nos fortaleça? Jung diria que o primeiro passo é enfrentar a sombra. Isso significa olhar para seus medos, para suas inseguranças e não fugir deles. É sentar com aquele aperto no peito e perguntar: o que você quer me ensinar? Talvez você descubra que está correndo atrás de algo que nem é tão importante para você. Talvez perceba que está carregando expectativas que não são suas. Ou, talvez, encontre um desejo profundo, algo que você sempre quis, mas teve medo de perseguir. Agora, vamos falar de Clara. Ela tinha 25 anos e sentia que sua vida estava estagnada. O trabalho era ok, mas não a preenchia. Os relacionamentos pareciam superficiais. E a ansiedade? Ela vinha em ondas, especialmente à noite, quando ela se perguntava: é só isso? Um dia, Clara decidiu fazer algo diferente. Ela começou a escrever. Não para publicar, não para mostrar para ninguém, mas para si mesma. Escrevia sobre seus medos, seus sonhos, suas dores. E aos poucos, algo mudou. Ela começou a se entender melhor. A escrita virou uma ponte para sua própria alma. Jung chamaria isso de individuação,
O processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as partes de si até as mais escuras. E aqui vai uma promessa. Você não precisa resolver tudo hoje. A ansiedade quer que você acredite que tudo é urgente, que tudo precisa ser perfeito agora. Mas a verdade, a vida é um processo. Schopenhauer, com seu pessimismo característico, diria que o sofrimento é inevitável, mas que podemos encontrar alívio quando aceitamos que nem tudo está sob nosso controle. E, paradoxalmente, é essa aceitação que nos liberta. Quando você para de lutar contra a ansiedade e começa a ouvir o que ela tem a dizer, ela perde um pouco do poder. Agora, imagina que você está num barco, no meio de um rio turbulento. A correnteza é forte, o barco balança e você sente que vai afundar. A ansiedade é essa correnteza. Ela te puxa, te assusta, te faz querer remar com toda a força para chegar logo à margem. Mas e se, em vez de lutar contra a corrente, você aprendesse a navegar com ela, a usar sua força a seu favor? Spinoza nos ensina que a razão pode ser nossa bússola. Quando você entende que a ansiedade é uma reação natural, uma resposta do seu corpo ao mundo caótico, você começa a enxergar que ela não é você. Ela é só uma parte da experiência humana. E tem mais. Dostoiévski, em suas histórias cheias de angústia e redenção, nos mostra que o sofrimento pode ser um caminho para algo maior. Em Crime e Castigo, o protagonista Raskolnikov é consumido pela ansiedade, pela culpa, pelo peso de suas escolhas. Mas é exatamente esse sofrimento que o leva a se confrontar com quem ele é, com seus valores, com sua humanidade. E se a sua ansiedade for, também, um convite para olhar para dentro, para questionar: o que eu estou carregando que não é meu? O que eu estou buscando que não me pertence? Quero te perguntar algo, e quero que você pense de verdade. O que você faria se não tivesse medo? Se a ansiedade não te paralisasse? Se aquele aperto no peito não existisse? Talvez você começasse aquele projeto que sempre adiou. Talvez terminasse aquele relacionamento que te machuca. Talvez simplesmente se permitisse descansar, sem culpa. Nietzsche nos desafia a viver perigosamente, não no sentido de correr riscos idiotas, mas de ter coragem de ser quem somos, mesmo quando o mundo diz que devemos ser outra coisa. E aqui vai um último pensamento, algo para carregar com você. A ansiedade é como uma tempestade. Ela vem, ela assusta, mas ela passa. E quando passa, deixa o céu mais claro. Você já percebeu como, depois de um momento de crise, você às vezes enxerga as coisas com mais clareza? Jung diria que é porque, no caos, encontramos pedaços de nós mesmos. Então, da próxima vez que a ansiedade bater, não fuja, não lute, apenas respire. Pergunte: o que você está me mostrando? E aos poucos você vai perceber que esse veneno invisível, esse dragão que parece invencível, é só uma parte de você pedindo para ser ouvida. Você não está sozinho nisso. Todos nós, de Pedro a Ana, de Clara a você, carregamos esse peso. Mas ele não precisa nos definir, ele pode sim nos transformar. Então me diz, o que você vai fazer com a sua ansiedade? Como você vai transformar esse veneno em algo que te faça crescer? A resposta está em você. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Obrigada por estar aqui, por ouvir até o fim. Se este vídeo tocou seu coração, se acendeu uma faísca de curiosidade sobre quem você realmente é, talvez seja o momento de mergulhar mais fundo. Aqui no Psicologia, vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Desperte seu verdadeiro eu. Ouse se redescobrir.